Olá, turma do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Então hoje vamos a mais uma videoaula. Olá, meus amores do sétimo ano. Eu sou a professora Laura, da disciplina História. E hoje nós vamos rever um pouquinho do que a gente aprendeu no ano passado, durante o sexto ano. Primeiramente, vamos relembrar sobre a história. Sobre o que é a história, né? A história enquanto uma construção de todos. Então eu pergunto para vocês, o que é a história? História é a área do conhecimento que estuda todas as ações dos seres humanos no tempo e no espaço. Ou seja, a todo tempo nós estamos construindo história. Mas para se construir essa história de maneira científica, para se escrever a história cientificamente, nós precisamos de alguns artefatos, que são as fontes históricas. Mas o que são essas fontes históricas? As fontes históricas, como vimos no sexto ano, são vestígios que são produzidos pelos seres humanos em uma determinada época. Ou seja, são vestígios que nós deixamos que podem ser utilizados como fonte, como material de estudo para se construir a história, certo? Vimos também que essas fontes, elas são separadas em dois grupos. O primeiro grupo são o das fontes primárias. Fontes primárias são documentos originais, isto é, que são criados na própria época histórica em que está sendo estudada. E as fontes secundárias? As fontes secundárias são os documentos posteriores à época que está sendo estudada. E essas fontes, tanto primárias quanto secundárias, elas são divididas. E qual é essa divisão que é feita entre as fontes? Vamos relembrar? São as fontes textuais, as fontes orais, cartográficas, sonoras, audiovisuais, materiais, entre vários outros tipos de fontes, como vimos no sexto ano, correto? Nós vimos também o tempo e a história, né? Como é que o tempo funciona no decorrer da história. Aprendemos para isso diferentes tipos de calendário. Lembrar quais são esses tipos de calendário que estudamos? São o calendário egípcio, judaico, maia, chinês e muçulmano. E com esses calendários, cada um à sua maneira, podem nos fornecer formas para conhecer o tempo, para conhecer como cada sociedade constrói o seu tempo histórico. Aqui no Brasil, também possuímos um calendário. E esse nosso calendário está ligado à religião cristã, vez que esse nosso calendário também tem uma origem religiosa. Qual é essa origem? O nascimento de Jesus Cristo. Lembre que nós estudamos no ano passado que os acontecimentos que ocorreram antes do nascimento de Cristo, a gente denominava
com a sigla AC, que queria dizer antes de Cristo. E os acontecimentos que ocorreram depois de Cristo, a gente denominava com a sigla DC, que quer dizer que esse acontecimento ocorreu depois de Cristo. Então, esta também é uma forma de marcar o tempo, de periodizar a história. Aprendemos a organização dos acontecimentos no tempo é muito importante para o estudo da história, pois essa ordenação cronológica, isto é, de acordo com sua sequência no tempo, possibilita localizar determinado período de maneira mais prática. Por isso que para localizar alguma época ao longo da história, os historiadores costumam utilizar algumas regras. Tantos fatos e acontecimentos importantes, o estudo da história exigiu um pouco de organização. Afinal de contas, a história da nossa espécie atravessou milhares de séculos e ainda está em construção. E foi pensando nisso que os historiadores resolveram periodizar o estudo da história, isto é, dividi-la em períodos, para assim compreendê-la melhor, bem como compreender os acontecimentos ao longo do tempo. Ver agora alguns tempos da história e seus marcos importantes. O primeiro deles é a pré-história, que ocorreu antes de Cristo. O segundo é a antiguidade, que teve como marco a invenção da escrita. O terceiro período é a Idade Média, que ocorreu depois de Cristo e teve como marco a queda do Império Romano do Ocidente. Após a Idade Média, nós temos a Idade Moderna, que teve como marco a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E, por fim, nós temos a Idade Contemporânea, que teve como marco inicial a Revolução Francesa. De maneira, relembramos o que vimos no sexto ano, os diferentes modos de se periodizar, de se contar o tempo dentro da história. Desse tempo, nós conhecemos os períodos, né? Dentro dos períodos, tiveram alguns marcos importantes, como, por exemplo, na pré-história, que ocorreu uma subdivisão de períodos entre o período paleolítico, que também ficou conhecido como Idade da Pedra Lascada, o período neolítico, que também ficou conhecido como Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, que teve como marco a descoberta do ferro, do cobre e do bronze. E também, como vimos anteriormente, após a pré-história, dentro da história, tivemos o período da Idade Antiga, da Idade Média, da Idade Moderna e da Idade Contemporânea. Com isso, após aprendermos e relembrarmos as formas de periodizar a história, eu deixo para vocês a seguinte atividade. Peço para que vocês montem uma linha do tempo sobre a sua vida, seguindo as seguintes orientações. Primeiramente, colocar 5 acontecimentos importantes da sua vida.
E esses acontecimentos devem aparecer em ordem cronológica, ou seja, na ordem que eles ocorreram. O primeiro acontecimento importante da sua vida, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Peço que vocês façam essa atividade e enviem para o meu e-mail. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.